Olá, meu nome é Roberto Parreiras Tavares e nesta série de vídeos abordaremos assuntos relacionados à siderurgia, mais especificamente produção, refino e solidificação dos aços. Esse assunto é normalmente tratado nos cursos de graduação em engenharia metalúrgica na disciplina de siderurgia. Um dos objetivos desses vídeos é o de servir como um recurso adicional para os estudantes de engenharia metalúrgica revisarem o conteúdo apresentado nessa disciplina. Esses vídeos também servirão ou poderão servir para profissionais de outras áreas de engenharia que desejam ter um conhecimento básico sobre os processos siderúrgicos. Os vídeos foram divididos em 4 partes. Na parte inicial, será abordada a produção do aço nos convertedores a oxigênio LD, BOF e suas variantes. Na segunda parte, será tratada a produção do aço nos fornos elétricos a arco. Estes dois grupos de processos são conhecidos como processos primários de produção de aço. O produto deles é o aço no estado líquido, que vai ser normalmente refinado para ajuste fino de sua composição química e de temperatura nos processos de refino secundário, que vai constituir a terceira parte desses vídeos. Finalmente, os aços vão ser solidificados através dos processos de lingotamento, que constituem o quarto grupo de vídeos a serem apresentados. Este fluxograma apresenta uma sequência dos processos que podem ser utilizados nas diferentes configurações das indústrias siderúrgicas. No retângulo superior, temos os processos de preparação das matérias-primas. A sinterização e a pelotização são processos de aglomeração dos minérios de ferro. A coqueificação e o carvoejamento se destinam à produção do combustível e redutor que são usados nos processos de redução. A coqueificação transforma o carvão mineral em coque e o carvoejamento a madeira em carvão vegetal. Os produtos desses processos, pelota, sinter, coque e carvão vegetal, são normalmente utilizados no alto forno, que é o principal processo de redução sendo utilizado hoje em dia. O alto forno transforma essas matérias-primas em ferro-gusa no estado líquido. O ferro-gusa é uma liga de ferro com carbono, com presença de outros elementos em menores teores. Um outro processo de redução que também produz ferro-gusa no estado líquido é o Corex. É um processo mais recente e que já tem diversas unidades em operação em alguns países. Uma alternativa ao alto forno é o processo Corex, são os processos de redução direta, largamente encontrados em países do Oriente Médio, aqui na América Latina, no México e na Venezuela, que são países que têm grandes reservas de gás natural, que é um dos insumos que é utilizado para a geração do gás redutor usado no processo de redução. Os produtos desses processos, gusa líquido e ferro esponja, vão ser processados nos conversores a oxigênio e forno elétrico a arco, que são chamados de processos primários de produção de aço. Nesse processo vai ser gerado aço no estado líquido. Este aço é normalmente submetido a processos de refino, são chamados de refino secundário, que visam fazer um ajuste mais restrito de composição química e temperatura. Alguns exemplos de processos de refino secundário são o forno-panela e os desgaseificadores a vácuo, mas existe uma grande variedade de processos de refino secundário, dependendo da linha de produtos a que a usina se dedica. Nesse processo de refino, o aço ainda está no estado líquido e vai ser finalmente solidificado pelos processos de lingotamento. Lingotamento convencional, que hoje em dia está praticamente em desuso, e o lingotamento contínuo, que responde por aproximadamente 99% do aço solidificado no mundo. O produto desses processos de solidificação são produtos semi-acabados, que vão ser transformados através dos processos de conformação mecânica. Alguns exemplos são a laminação, forjamento e trefilação, que também podem gerar produtos semi-acabados ou já as peças na forma final de uso. Uma outra forma de apresentar o fluxograma que foi visto no slide anterior é através dessa representação, onde já temos uma ideia dos diferentes equipamentos e da sequência deles ao longo de uma usina siderúrgica.
Este fluxograma apresenta as duas configurações usuais das usinas, que são as usinas integradas para a produção de aço, que partem desde as matérias-primas e vão gerar os produtos semi-acabados através de processo de laminação, e também a rota semi-integrada, que é basicamente uma rota que faz a reciclagem do aço. Os processos, então, usados nas indústrias integradas, como vimos anteriormente, são os processos de aglomeração, coqueificação, o alto forno. Esse alto forno vai produzir o ferro gusa, que vai ser transformado em aço nos convertedores. Hoje já existem aqui no Brasil algumas usinas que utilizam o alto forno e que o ferro gusa líquido, então, é utilizado no forno elétrico para a produção de aço. A rota convencional que emprega o forno elétrico ainda é predominantemente aquela que usa sucata como única matéria-prima utilizada na produção de aço nesses fornos elétricos. A partir disso, o aço vai sofrer o refino secundário. Aqui tem um exemplo de um desses processos, que é o processo RH, que é um desgaseificador a vácuo, e uma figura esquemática ilustrando o lingotamento contínuo. Nestes vídeos, nós trataremos dos processos que estão destacados por essa figura em azul claro. Ou seja, trataremos dos processos primários de produção de aço, do refino secundário e do lingotamento. Falando mais especificamente da produção de aço no Brasil, esta tabela apresenta a divisão da produção brasileira entre usinas integradas, que partem desde os minérios de ferro e vão até os produtos semi-acabados, e das usinas semi-integradas, que são aquelas basicamente destinadas à reciclagem de sucata. Nós vemos que a produção brasileira, em grande parte, está associada ao uso de usinas integradas, tanto utilizando convertedores a oxigênio, quanto utilizando também forno elétrico a arco. As usinas semi-integradas normalmente são aquelas que utilizam forno elétrico a arco, trabalhando praticamente com 100% de sucata como matéria-prima. Então, a produção brasileira, dividida em aproximadamente 85% das usinas pelas usinas integradas, 15% pelas usinas semi-integradas. Estes dados foram obtidos no Instituto de Aço Brasil. Nós estamos no início de fevereiro de 2020, mas a estatística que está disponível lá ainda se refere à produção de 2018. Quer dizer, neste ano a produção de aço bruto no Brasil foi da ordem de 35 milhões de toneladas. Nesta tabela é apresentada a divisão da produção de aço em função do processo, também para os dados de 2018 aqui no Brasil. Os convertedores a oxigênio, LD e BOF, foram responsáveis por aproximadamente 76,5% da produção de aço, fornos elétricos a arco, 22%. Aqui no Brasil e em alguns outros países existe um terceiro processo de produção, que é o EOF, que não será abordado nessa série de vídeos e que aqui no Brasil responde por aproximadamente 1,4% da produção total. Aqui uma figura esquemática ilustrando a produção de aço aqui no Brasil. Nós vemos o alto forno, que vai receber lá a carga metálica, minério de ferro granulado, sinter, pelota, coque ou carvão vegetal. Os fundentes, que vão ajudar na formação da escória, que é um subproduto ou um coproduto gerado no alto forno, cujo principal produto é o ferro gusa líquido, que vai ser utilizado nos convertedores a oxigênio e também uma parte no forno elétrico a arco. A sucata é usada tanto nos convertedores quanto nos fornos elétricos a arco, e como vimos anteriormente, a produção brasileira é concentrada essencialmente nesses dois tipos de reatores, aproximadamente 77% no convertedor e 22% nos fornos elétricos a arco. Essa tabela já apresenta a divisão da produção considerando os processos de lingotamento. O lingotamento convencional ainda é usado em pequena escala no Brasil, 1,5% do aço solidificado é por esse tipo de processo, cerca de 98% pelo lingotamento contínuo. Ainda existe solidificação para a produção de peças fundidas, responsáveis por 0,6% da produção de aço no Brasil. Já essa tabela vai apresentar a distribuição da produção de aço pelos diferentes estados. Nós vemos que os principais produtores de aço no Brasil são Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Minas e Rio com aproximadamente 30% cada, Espírito Santo com 20%, só aí nós já totalizamos cerca de 80% da produção brasileira. Depois tem o estado do Ceará, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará, Maranhão e Pernambuco, totalizando os 35 milhões de toneladas e os 100%. Se considerarmos a divisão por regiões, nós vemos que o Sudeste é responsável por aproximadamente 87% da produção de aço no Brasil. Aqui é a estatística de produção por empresas. Nós vemos que o número de empresas que dedicam à fabricação do aço não é muito grande. Essas usinas aqui incluem as diferentes configurações de usinas integradas e semi-integradas, com suas produções, suas respectivas produções e evolução ao longo dos últimos 6 anos. Os slides anteriores deram uma visão do cenário de produção de aço nos dias de hoje, em particular as estatísticas apresentando o volume de produção e sua distribuição aqui no Brasil. Pensando um pouco no futuro e nas diferentes demandas que a sociedade tem apresentado, uma delas é a redução da emissão de CO2 e a abordagem que tem sido usada nas indústrias é procurar usar o hidrogênio como agente redutor, e aqui de uma publicação recente que mostra a tendência ao longo do tempo da evolução dos processos, dos diferentes processos de produção de aço. O cenário atual, grande parte da produção de aço no Brasil e no mundo utiliza os altos fornos e os convertedores BOF. A tendência ao longo dos anos, pensando aqui no universo para os próximos 10 anos, fechando aí 2020 um pouquinho à frente, é de gradualmente esses processos serem substituídos pelo uso mais intenso da redução direta e dos fornos elétricos. A redução direta cada vez mais utilizando hidrogênio como redutor. Então essa evolução vai apresentando esse cenário para os próximos 30 anos ou mais, mostrando que a tendência gradual é de ir substituindo a configuração que predomina atualmente, alto forno e convertedor, pelo uso cada vez mais intenso dos fornos elétricos a ar, utilizando o ferro-esponja produzido pelos processos de redução direta e um equipamento responsável pela produção de hidrogênio. Essas estatísticas que estão apresentadas aqui são as reduções nas emissões de CO2 que são esperadas com essas alterações nos processos de produção de aço. Quer dizer, quando se utilizar 55% da redução sendo feita pelo hidrogênio, a emissão de CO2 vai cair em cerca de 82%, e com o uso de 100% de redução através do hidrogênio, se espera uma redução nas emissões de CO2 pelas indústrias siderúrgicas da ordem de 95%. Certamente, ainda neste século, nós veremos essa transformação ocorrendo, buscando atender essa demanda crescente de processos que causem menos impactos ambientais.